Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, o pessoal de casa que está nos assistindo. Vamos dar início hoje, continuidade, né? A nossa preparação para o nosso tão esperado concurso, né? Só que antes da gente começar, pessoal, hoje eu quero fazer aqui uma homenagem, dia 28 de outubro, né? Dia do Servidor Público. Por que eu estou fazendo essa homenagem aqui? Eu sou servidor público, vários servidores públicos de todo o Brasil, né? Mas para que vocês tenham o seguinte pensamento, no ano que vem eu vou estar sendo homenageado aqui, ó, né? Vocês têm que pensar assim, o ano que vem eu serei um servidor público, já terei passado num concurso, e se não for o ano que vem, o que vai acontecer? Vamos desistir? Não, vai ser em 2018, 2019, 2020, não importa, né? Mas hoje então, pessoal, dia 28 de outubro, dia do servidor público, ó, uma data especial para homenagear esses trabalhadores que lutam diariamente para garantir um trabalho de excelência para toda a sociedade. Por isso que é servidor público, né? Porque trabalha para a sociedade. Então, homenagem, parabéns a todos os servidores aí do Brasil e a vocês aqui que estão querendo entrar nessa seara e com certeza vão entrar, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre Excel, né? Então, para quem quer ser servidor público, tem que chegar lá na prova manjando tudo sobre Excel. Alguns alunos aqui do presencial já viram essa aula mais de uma vez. Acredito que o pessoal do online também, alguns já tenham assistido essa aula, se não foi comigo, talvez com outro professor. Mas o que eu digo sempre é o seguinte, esse tópico Excel, ele é um dos mais importantes na nossa prova, tá? Principalmente para o pessoal que vai fazer carreiras policiais. Geralmente as bancas, elas trazem um conteúdo pesado para concursos de carreiras policiais em relação à informática. E PRF, PF, DPEM, o ano passado não teve DPEM, não teve informática. Mas no anterior teve, no próximo pode ter também, né? Quem for fazer Polícia Civil aí do Paraná está estourando, Polícia Civil do Mato Grosso está estourando. Então, nesses concursos é certeza que vai cair uma ou duas questões de Excel, tá? Então, essas questões que caem na nossa prova fazem muita diferença na hora de você lá computar os pontos para sua aprovação, tá? Então, é importante que a gente saia daqui hoje sem nenhuma dúvida sobre Excel. Tá? Se não der tempo da gente fazer todo o conteúdo hoje, a gente usa um pouquinho da aula que vem, porque ele é extenso, essa aula de Excel ela é um pouquinho mais extensa, né? Vários exercícios. Vocês pegaram a folhinha dos exercícios? Tem que ver lá para mim que tem exercício, tá? Mas tem uma folhinha com exercício, daí tem que ver se não tiver no postado pro pessoal do online também, tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios, se não tiver lá no pessoal do online, vão acompanhar comigo aqui, depois baixa e faz em casa. Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa que a gente, lembrando, dia 1º, super evento ao vivo, né, no mundo dos concursos, com o professor Marcelo Adriano, Daniel Sena e Rodrigo Medulo, né? Depois da balada, e depois uma baladinha ali do Fox aqui embaixo, tá certo? O pessoal do online já não vai poder acompanhar aliás, vai poder acompanhar pelo Facebook, né? Que vai ser transmitida ao vivo a balada também. Vamos lá. Pessoal, então quando a gente fala em Excel, a gente primeiro tem que entender algumas coisas. Deixa eu só colocar aqui já no nosso projetor aqui. Excel. Vamos lá. Bom, nós temos Excel XP, né, um pacote Microsoft, aliás, que aí reúne todos, Word, Excel, PowerPoint, XP 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. Online você já consegue usar o 2016 tranquilamente. Tá. Qual versão que a gente vai estudar para a nossa prova? A gente vai estudar o 2010. Por que o 2010? Porque o 2010 ele tem muito pouquinha diferença do 2007, certo? E se no nosso edital vier o 2013, também são poucas as diferenças para o 2013. Então é melhor estudar o 2010, porque o ano passado, por exemplo, e esse ano, quase que 100% das bancas cobraram o 2010. Então não adianta a gente estudar o 2013, estudar coisas a mais
e aí a banca vem e cobra o 2010. Tá? Então isso vai ficar bem tranquilo se vier o 2013 na nossa prova. Bom, o pacote Microsoft Office é um pacote proprietário, você tem que comprar, né? Todo mundo já sabe disso. No pacote vem lá o Excel, certo? Bom, primeira coisa, quando eu salvo uma planilha do Excel no pacote Microsoft Office 2010, qual será a extensão dessa planilha? Vai ser ponto o quê? X, L, S, X. Por que aparece esse X no final? E nos anteriores era só XLS, era só doc, agora é docx, tá? Por causa disso aqui, pessoal, ó. Quando você vai salvar aqui uma pasta, né, que contém uma planilha do Excel, você vai no salvar como, aparece para nós aqui, ó, os tipos de arquivos. E aí, aqui, ó, tá meio ruim a imagem nossa aqui, mas em casa vocês podem ver isso, testar isso. Aparece aqui, ó, planilhas XML, dados XML, tá? O que é esse XML? É aquele padrão que você pode ver, salvar como página web, né? Então, as notas fiscais eletrônicas, por exemplo, hoje, se salva no padrão XML para mandar via e-mail, por exemplo. Então, por isso que tem esse X. Nas versões anteriores não tinha, ok? Beleza? Bom, vamos lá. Outra coisa importante quando a gente vai salvar aqui uma planilha aqui do Excel é que nós podemos salvar como o quê? PDF, certo? Por que a gente salva uma planilha .pdf? Quem pode me dizer? Por que a gente... Uma das coisas, porque a planilha, quando salva no .pdf, ela, não é que ela não pode ser alterada, mas é um pouquinho diferente a resposta. Porque a gente pode colocar senha para ela não ser alterada, pode colocar senha para não imprimir, pode colocar uma senha para ela não ser editada. Não está errada a sua resposta. Exatamente. É porque hoje nós temos outros aplicativos que fazem planilhas eletrônicas. Por exemplo, o Calc, do pacote LibreOffice. Só que é o seguinte, ó, se eu criar uma planilha no Calc ou no Excel, tanto faz, e for abrir ao contrário, por exemplo, criei uma planilha no Excel e vou abrir no Calc, ele perde alguma formatação? Perde, porque tem coisas que são específicas do Excel que não abrirão aqui. E tem coisas do Calc que não abrirão aqui no Excel. Então, se você quer mandar uma planilha para alguém e não sabe se ele tem ou não o Excel instalado ou o Calc, você manda em .pdf, se o cara só precisa visualizar ela, porque daí não vai perder formatação, tá? Pergunto para vocês, para eu salvar uma planilha do Excel no formato PDF, eu preciso ter um programa de terceiro instalado na minha máquina? O que é esse programa de terceiro? O Adobe Reader, certo? Eu não preciso. Então eu posso salvar como PDF e não ter o Adobe instalado na minha máquina. Ok. Agora, eu não tenho o Adobe instalado na minha máquina, salvei como PDF, eu consigo visualizar esse arquivo PDF sem ter o Adobe instalado? De que maneira? No navegador, tá? Os navegadores abrem arquivos .pdf, beleza? Então essa é a primeira introdução aqui para a gente entender o Excel. Bom, nós vamos ter uma aula específica sobre Calc, LibreOffice. Então, hoje eu vou falar só algumas diferençazinhas pequenas ali. E quando a gente for falar aula de Calc, aí a gente fala mais em pormenores, né? Mas uma coisa a gente precisa entender agora, ó. Eu tenho o Excel, e aí você está trabalhando lá, passou num concurso. Quanto tempo é o estágio probatório? 3 anos. Então, durante 3 anos você vai trabalhar pianinho, né? Vai ser o melhor servidor público lá do seu setor. Não, estou brincando, né? Vai ser sempre. Bom, veja só. O seu superior imediato pediu para você fazer uma planilha no Calc, porque lá no seu órgão público, muito provavelmente você vai estar usando o Calc, não o Excel. Isso é quase que certeza. Há uma determinação do governo federal para se usar software livre. Bom, só que você não terminou a planilha e quer terminar ela em casa, para chegar no outro dia e estar com ela pronta e entregar lá logo de manhã. Você fez lá no seu órgão e vai abrir em casa, e em casa você tem essas versões aqui, ó.
Pergunto para vocês, no 2003, o Excel 2003, abre uma planilha do Calc? Não abre. Certo? O 2007 abre uma planilha do Calc? Não abre. 2010 abre? Abre. 2013 abre? Abre. Beleza? Então isso já caiu em várias provas, as versões compatíveis para abrir uma planilha do Calc. Bom, aí você vai falar assim para mim, tá, professor, você está me enganando, porque eu tenho 2007 em casa e abre. Só que aqui, pessoal, tem um detalhe importante, ó. Existe uma atualização. Atualização. Vou botar até em vermelho aqui para ficar bem claro. E a atualização abre. Só que como é que vem lá nas nossas provas? Pacote Microsoft Office 2007, português brasileiro, padrão. E se é no padrão, não abre. Nunca vai vir lá na nossa prova português brasileiro... Oi? Ixi, eu não estou conseguindo enxergar daqui. Nunca vai vir lá na nossa prova português brasileiro atualizado. Então, o padrão não abre. Deixa eu só ver aqui. Essa, mas não é uma folha só, tem mais de uma. Quantas folhas? Ah, eu não sei, eu acho que são uns 10... Pera aí, já digo aqui. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu só ver quantos exercícios são aqui. No total são... Pera aí. 22 exercícios. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Então 2003 não abre, 2007 padrão não abre, 2010 abre, 2013 abre. Então isso aqui ficou na massa do sangue, não podemos esquecer que isso vem em prova. Agora, e se for o contrário? Eu criei uma planilha do Excel no 2013, vai abrir no Calc? No LibreOffice Calc 1.2.0.1, vai abrir? Sim, vai abrir. No 2007 vai abrir aqui? Vai. 2010 vai abrir? Vai. 2013 vai abrir? Tá. E se for no 3.2.1? Vai também. Essa numeração aí para frente é só para encher linguiça, para às vezes tentar dar uma confundida no candidato. Beleza? Bom, pessoal, essa parte aqui de cima das guias, dos botões aqui, a gente vai deixar para o final da aula, tá? Vamos falar primeiro aqui a parte mais que interessa mais para nós agora e depois no final da aula a gente fala das guias, se não der tempo a gente fala na aula que vem. Bom, esta barra aqui, ó, é a barra de fórmulas, certo? A barra de fórmulas, apesar de ser barra de fórmulas, ela aceita número? Aceita texto? Sim, não há problema nenhum. Só que tem que tomar um cuidado nas provas pelo seguinte, a barra de fórmulas, ela, se eu colocar um número aqui, ó, e clicar em, vamos colocar dois números aqui, ó. Se eu colocar um número, o que vai aparecer lá? Vai aparecer o número, certo? Porém, se eu somar esses dois números, ó, deu 5, vai aparecer o 5 lá em cima. Agora, se eu usar uma fórmula, certo? Para somar esse... Opa! Soma de A1, 2 pontos, A2. Olha só, vai dar 5 do mesmo jeito, só que quando eu clicar aqui em cima, o que vai aparecer? A fórmula. Ela sempre vai dar a preferência para a fórmula. Então vai cair já mais de uma vez em turmas de exercício, inclusive acho que na última turma de exercício nosso, eu coloquei uma perguntinha que caiu numa prova que dizia isso aqui. Quando se tiver um número aqui na célula, mas por trás tiver uma fórmula, na barra de fórmula vai aparecer a fórmula, tá? Bom, essa caixazinha aqui do lado se chama caixa de nomes, ela serve para nos mostrar a célula ativa. A célula ativa é aquela que eu estou, né? Por exemplo, aqui, ó, D6, está aparecendo para mim aqui D6. Muito raro cair questões em provas sobre essa caixa de nomes. Olha, faz muito tempo que eu não vejo, mas a gente tem que saber que é caixa de nomes e tudo bem, né? Bom, nós temos aqui as colunas e a linha, né? Colunas identificadas por letras, linhas por números, tá? Se eu clicar aqui, ó, vai me marcar toda a coluna, eu clicando no topo da coluna. Ou se eu clicar na linha, marca toda a linha, certo? Pergunto para vocês, como é que eu faço com um clique só para marcar a coluna, a planilha toda? Isso, aqui no cantinho, ó,
né? Clico nesse primeiro, em cima do 1, ele marca para mim toda a planilha, tá? Então, não se esqueçam, ó, aqui marca toda a planilha, beleza? Tranquilo? Bom, ainda aqui na planilha, ó, quando eu clico numa célula, né, a célula nada mais é do que um encontro de uma coluna com uma linha, vai dar uma célula. Essa parte mais pretinha aqui é a nossa alça de preenchimento, tá? Essa alça de preenchimento, ela tem várias funções aí no nosso Excel, mas a principal dela é marcar células, né? Eu posso marcar células e quantas eu quiser, certo? Então eu posso marcar para mesclar células, para fazer sequência, né? Eu clico no número, vai fazer sequência. Aí a gente vai ver isso mais no final da aula, tá? Como é que eu vou usar a nossa alça de preenchimento. Só tenho que saber o nome dela. Bom, o Excel, pessoal, ele foi criado para fazer cálculos matemáticos, né? A gente pode fazer qualquer tipo de cálculo matemático no Excel. Cálculo de engenharia, cálculo de estatística, cálculo de porcentagem, não importa o cálculo que você queira fazer, você consegue fazer aqui. Tá? Antigamente você encontrava muitos programas, aí até em escritórios de contabilidade, que tudo era feito aqui no Excel. E ele faz isso muito bem, né? Só que daí começaram a surgir programas mais eficientes, como o Delphi, o Java, né? Aí tem softwares que criam programas em Java e tudo mais. E aí ficou mais dinamicamente melhor e esteticamente melhor também. Mas se fazia muita coisa aqui com o nosso Excel. Eu posso criar desenho aqui no nosso Excel. Eu posso digitar um texto longo aqui? 10 páginas, por exemplo, no Excel? Posso, mas ele não foi criado para isso, né? Se você quiser digitar um texto longo, vai usar o Word, tá? Semana passada eu estava não, essa semana, no início da semana, eu estava na turma da Polícia Civil, aliás, e eu estava falando para eles que eu vi na internet outro dia um cara que ele desenhou aqui no Excel o Optimus Prime. Sabe quem é o Optimus Prime? O chefe lá do Transformers, aquele caminhãozão lá. Então, vocês não... procurem no Google, quem tiver curiosidade. A imagem é bem acelerada, porque demorou pra caramba pro cara fazer, mas o cara desenhou o Optimus Prime aqui no Excel, linha a linha. Então, vocês imaginem que dá para se fazer o que você quiser aqui, tá? Joguinhos, dá para fazer aqui. Mas para a nossa prova não é isso que nós precisamos saber, né? Bom, se o Excel faz cálculos, pessoal, a gente tem que lembrar aqui, ó, uma sequência aritmética, né? Oi? Só tem 16 pessoas. Tá bom. Pode ser. Bom, a sequência é essa aqui, pessoal, ó. Olha só, eu preciso chegar na minha prova sabendo essa sequência matemática. O pessoal que já fez aula comigo fica até de saco cheio de tanto ver eu falar nisso aqui. Só que se a gente não souber isso aqui na nossa prova, pessoal, você não vai acertar nada, certo? Então, ó, primeiro eu resolvo tudo que está entre parênteses, depois eu resolvo exponenciação, divisão e multiplicação em terceiro e adição e subtração em quarto. Então eu tenho que gravar isso, tá? A gente vai fazer alguns exercícios daqui a pouco e vocês vão perceber, né, quem ainda não fez... Só para curiosidade, quem ainda nunca tinha assistido aula de Excel? Alguém nunca tinha assistido? Tem várias pessoas que não assistiram. Então, ó, para vocês que ainda não tinham assistido essa aula, né, pessoal do online também que não tinha assistido, gravem isso aqui de alguma maneira, porque isso aqui faz toda a diferença na nossa prova, tá? E aí, lembrando que esse sinalzinho aqui é o sinal de exponenciação, né? Então, a sequência tem que ser obedecida não só aqui no Excel, mas se você for fazer um cálculo matemático qualquer aí, essa sequência tem que ser obedecida. Bom, no Excel a gente trabalha com dois tipos de fórmulas. Primeiro, a gente tem uma fórmula simples. Deixa eu colocar uns valores aqui para ficar mais fácil para a gente entender isso. Vou colocar assim. Olha só, vamos usar esses valores que eu tenho aqui no quadro para a gente entender o que eu quero falar aqui. Então, ó, a gente pode cair na nossa prova dessa maneira aqui, ó. A1 mais A2 menos A2 vezes A1 dividido por A4 expoente de A1.
Olha só, vai cair dessa, pode aparecer na nossa prova dessa maneira uma fórmula do Excel, tá? Então, o que eu preciso saber, o que eu preciso entender para que na prova eu não erre uma fórmula dessa natureza aqui, que isso aqui não posso perder na minha prova de jeito nenhum, tá? Bom, a gente primeiro tem que substituir o valor que está na célula pelo valor aqui do quadro, né? Então, quanto é que vale o A1? Ó? O A1 vale 2, mais o A2 que vale 4, o A2 vale 4 vezes 2, dividido por 2, né? Expoente de 2. Pronto, eu tenho que fazer assim na minha prova. Pessoal, nunca faça no olhômetro, né? Eu repito 200 vezes aqui na aula. Nunca faça no olhômetro, porque lá na prova não tem Ritalina que vai dar resultado para você lá, fazer você acertar no olhômetro, né? O cara vai falar assim, não, eu sei fazer. Sim, eu sei também, mas lá no dia tem todo um estresse que você pode errar, tá? Você ia falar alguma coisa? Faltou dividir ali na forma. Ah, sim, faltou um dividir aqui. Ó, isso já é uma coisa importante, que se na sua prova, né, você não coloca o travessão aqui na barra do dividir, já dá todo um erro na questão, tá? Então, muito bem observado. Bom, o que eu resolvo primeiro aqui? Tudo que está dentro de parênteses, ó. Então, vamos lá. 2 mais 4 menos 4 vezes 2, 8. Dividido por 2, expoente de 2. O que eu resolvo agora? Expoente, né? Então tá o segundo na sequência. Então vai ficar 2 mais 4 menos 8 dividido. Ó, quando eu tiver esse símbolo, vai acontecer isso aqui, ó. O primeiro número é o inteiro, o segundo é o expoente. Aqui deu certo que deu 2 e 2, né? Mas se tivesse qualquer outro número aqui, ele seria o expoente, tá? Quanto que é 2 elevado a 2? 4, né? Então, a gente chega aqui, 2 elevado a 2 será 4. O que eu resolvo agora? A divisão. Então, ó, vai ficar 2 mais 4 menos 8 dividido por 4? 2. Agora, o que eu resolvo primeiro? Olha só, os dois estão em quarto lugar. E tem uma outra regra na matemática que diz o seguinte, quando eu tenho os dois, eu resolvo sempre o que vier primeiro, tá? Então eu vou resolver a adição primeiro. 2 mais 4, 6 menos 2. Quanto é que dá 6 menos 2? 4. Então a nossa resposta será 4. Tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Quer ver, ó? Vamos fazer, ó, não vou nem fazer aqui de cima, tá? Eu vou fazer uma sequência aqui, ó, daqui em diante, ó. Digamos que a pessoa que estiver fazendo a prova lá não siga essa sequência e faça dessa maneira, ó. 2 mais 4, 6. Menos 8, dividido por 2, expoente de 2, tá? Aí ele, quanto é que é 6 menos 8? Menos 2 dividido por 2, expoente de 2. Menos 2 dividido por 2. Hã? Menos 1 elevado a 2. Quanto é que é menos 1 elevado a 2? Hã? 1. Deu igual? E isso que eu nem precisei inventar um cálculo. Eu fui fazendo aqui de qualquer maneira. Agora, imagina o examinador que ele vai ter tempo de criar uma operação matemática ali para te confundir, tá? Então, cuidado com essa sequência, pessoal. Pergunto de novo, alguma dúvida aqui? Pessoal, olha só, outra coisa importante. Toda a fórmula do Excel, obrigatoriamente, ela tem que começar com um sinal, tá? Qual sinal eu posso começar uma fórmula do Excel? Igual, mais, menos, ó, adição, subtração, e se tiver função, o arroba, tá? Então, esses 4 sinais eu posso começar uma fórmula do Excel. Isso quer dizer o seguinte, ó, eu posso começar uma fórmula do Excel dessa maneira aqui, ó? Sim, tá aqui, ó, né? Eu posso começar essa fórmula aqui dessa maneira, ó? Posso? Não, por que não? Porque aqui eu não tenho uma função e eu só posso começar com arroba se eu tiver uma função. Daqui a pouco a gente vai ver fórmula com função, tá? Beleza? Sem problema? Tranquilo, pessoal? Ó, pergunto para vocês, se eu digitar isso aqui, ó,
né? Porque toda fórmula que aparecer na prova de vocês, para que você obtenha o resultado desejado, ou seja, a alternativa que a tua prova te colocar lá, se for de múltipla escolha vai ter 5 opções, e se for de certo ou errado ele vai te dar a resposta, né? Ou certa ou errada. Mas para que a fórmula obtenha, o Excel te retorne esse resultado, o que tem que acontecer aqui no final? Tem que dar um Enter. Se não tiver o Enter, não vai fazer nada. Agora eu pergunto para vocês, ó, o que vai acontecer com essa fórmula aqui se eu der um Enter agora? Nesse caso não vai retornar nada, né? Por quê? Exatamente, porque eu não tenho um sinal de igual. Isso aqui vira um texto, exatamente, um texto como qualquer outro digitado. Agora, se eu fizer isso aqui, vai acontecer o quê? Virou uma fórmula. E aí, se eu der um Enter, vai executar e deu o resultado 4, né? 4, tá? Pode acontecer na minha prova de aparecer isso aqui, ó. 5 mais 2 menos 3 vezes 2, expoente de 2. Pode aparecer assim direto com o número? Sim ou não? Claro que pode, não tem problema nenhum, né? Na hora que você der o Enter, ele vai executar na sequência que a gente já fez e vai dar um resultado. Se aparecer isso aqui na minha prova, o que vai acontecer a hora que ele der um Enter? Nada, porque isso aqui, da mesma maneira que lá em cima, passa a ser um texto normal. Tá? Para obter um resultado, né, nós temos que ter um sinal de igual. Então, o que acontece nas nossas provas? Isso eu vou repetir a aula inteira, você nunca vai chegar na sua prova, tem um enunciado com uma fórmula e você vai resolver a fórmula. Nunca. Por quê? Porque pode ter erro de enunciado, pode ter erro de sintaxe. E aí você não precisa fazer cálculo nenhum, tá? Só tem um detalhe, né? Olha só. Essa aqui, por exemplo, que nós já fizemos. Se tivesse assim, ó, letra A 1, letra B 2, letra C 3 e letra D 4. A gente precisa olhar o enunciado da fórmula? Não, porque se a banca me deu 4 alternativas, a fórmula não está errada. Agora, pode vir um desgramado do coração peludo, né? E fazer assim, ó, nenhuma das alternativas. Aí você precisa olhar a fórmula? Sim, porque aí às vezes ele pode ter colocado um erro aqui na fórmula. Certo? Agora, se a nossa prova for padrão CESP, certo ou errado, você vai encontrar isso aqui na sua prova, você já vai começar a resolver? De jeito nenhum. Por quê? Porque pode ter um erro de enunciado. Tá? Qual é um dos erros mais difíceis da gente perceber? O sinal de igual é muito maceteado, né? Todos os professores falam muito dos sinais, né? Sinal, tem que ter o sinal, porque senão é texto. Mas tem erros assim, ó, tipo isso aqui, né? Ó. Se o cara coloca um dividir aqui, ó, não te engana. Aqui eu tô com um letrão grandão no quadro, com canetão, mas e lá na prova, que é uma letrinha pequena, o estresse da prova, né? Então, isso aqui engana bastante. Outra coisa, olha só. Como a célula é o encontro de uma coluna com uma linha, então a nomenclatura da célula tem que usar as duas, né? Naquele caso ali, ó, eu estou na célula o que ali? B5, certo? Então isso quer dizer que não existe célula B, não existe célula 5 e muito menos célula 5B, certo? Então é facinho na prova do cara chegar aqui e colocar 2A, ó, certo? E você lasca a brasa a resolver, né? Aí você encontra o resultado 4, a CESP diz que o resultado dessa fórmula será 4, você, na ânsia de querer acertar a questão e fazer ela, porque você sabe fazer a execução dela, você acha o 4, mete um certo, vai ver o gabarito está errado. Né? Entra com recurso, né? E aí a CESP explica para você que a nomenclatura da célula não é 2A, é A2. Aí não tem o que fazer, perdeu. E o bom do CESP é que quando acontecer isso, o que vai acontecer com você? Perder duas, né? Isso que é o problema, né? Se fosse perder uma só, né? Mas perde duas. Beleza, pessoal? Tranquilo aqui com essa fórmula simples do Excel? Beleza, então vamos lá. Tá, o pessoal está imprimindo os exercícios lá? Aqui já. Se puder distribui porque durante a aula aqui a gente vai fazendo eles aos poucos, não vai ser no final, tá? Bom, enquanto distribui lá, vamos ver mais algumas coisas aqui. Bom, a gente vai começar a falar agora, pessoal, das fórmulas com funções, tá?
Então, olha só, eu tenho no Excel, devo ter umas 400, 500 funções ou mais, eu não sei quantas tem ao certo. Mas olha só, se eu colocar um sinal de igual aqui no meu Excel e colocar a letra A, vai me aparecer aqui, ó, várias funções, tá? E conforme você vai colocando aqui passando o mouse em cima das funções, vai aparecendo aqui um resumo do que ela faz, né? Essa aqui, por exemplo, ela retorna um arco cosseno de um número em radiano no intervalo de 0 a π, e o arco do cosseno é o ângulo cujo cosseno é o número. Tranquilo, nós vamos ver essa aqui hoje aqui, tá? Essa aqui cai direto nas provas. Não, graças a Deus que não, né? Tá? Então, pessoal, dessas que aparecem aqui no Excel, essas 400, 500 funções, porque você mudar ali para A, para B, para C, vai ter várias. Nós só vamos ver algumas, tá? E esse é um fator importante para quem faz cursinho, porque se você for estudar isso em casa é muito difícil. Primeiro, que você não sabe determinar quais as que caem em prova, e aí acaba estudando aquelas que não caem. E segundo, porque quando você tenta resolver isso sozinho, as explicações no papel são difíceis. Você não consegue entender o que está querendo dizer aquela explicação, tá? Então vamos lá. Primeira função que a gente vai ver é a função soma. Vamos pegar aqueles números que estão ali no quadro, né? De A1 até A4. Então vai aparecer desse jeito aqui, ó. Como é que eu vou saber se a fórmula tem função ou não? Porque toda fórmula com função vai ter alguma coisa escrita aqui. Ou soma, ou máximo, mínimo, multi, ou aquelas coisas doidas ali, vai ter alguma coisa escrita. Não tem nada escrito, é fórmula simples, tá? Bom, agora há pouco a gente viu que eu tinha que saber a sequência matemática, né? O primeiro, segundo, terceiro e quarto, assim por diante. Aqui, ó, nós precisamos entender isso aqui, ó, tá? Eu tenho 2 pontos e eu tenho ponto e vírgula aqui, ó. Então, os 2 pontos significam até e o ponto e vírgula e, tá? Então, isso aqui é importantíssimo também, tá? Se você não souber isso aqui na prova, também não vai levar a nada, tá? Vai dificultar muito o entendimento lá na sua prova. Bom, aqui dentro, ó, quando eu tenho uma função, para resolver ela, pode aparecer outros caracteres. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui um sinalzinho de mais, vai funcionar. Só que percebam o seguinte, aquele sinal de mais lá representa qual desses dois? Hã? O E, porque aqui eu só estou somando o A1 e o A4. Então, na nossa prova, se vier dessa maneira e falar para vocês assim, ó, que isso aqui vai somar, vai fazer esse cálculo e o resultado ali vai ser, quanto ali? 6, 12, tá certo? Não, porque aqui só está somando o A1 que vale 2, o A4 que vale 2, então vai dar 4. Então, a maioria das questões em prova, é muito raro você ver um sinal ali dentro, mas pode acontecer, tá? Então, vai aparecer aqui para nós 2 pontos no ponto e vírgula. Se esse aqui é de A1 até A4, vai somar para mim tudo isso aqui, né? Quando eu der um Enter, o que vai acontecer aqui? Vai aparecer para mim o 12, certo? Se eu mudar isso aqui para ponto e vírgula, quanto é que vai ficar? Quanto? 4. Então, percebo que só de mudar para 2 pontos para ponto e vírgula já muda totalmente o valor, né? Então, é importante que você esteja atento na sua prova. Teve um aluno nosso aqui o ano passado, era do Carreiras Policiais também, que num simulado, ele errou uma questão de Excel, de fórmula do Excel, porque ele jurava que ele tinha visto um símbolo aqui estranho, tipo um jogo da velha, um asterisco, qualquer coisa assim. E ele colocou a questão errada. Mas todo mundo que olhava na prova dele falava, não, era um ponto e vírgula. Mas ele teimava que era um outro sinal e botou errado. Então, imagine, no simulado teve algum problema? Não, ele simplesmente perdeu uma questão e ficou batendo boca com a sala inteira. Todo mundo dizendo que era ponto e vírgula e ele dizendo ao contrário, certo? Agora, no dia da prova, ele vai conseguir fazer isso com a CESP? Não, ele vai perder 2. Então, você tem que ter muita atenção no que está ali para não perder uma questão fácil como essa, certo?
Outra coisa, quando a gente tem uma fórmula com função, sempre vai ter o abrir e fechar parênteses. Então, eu posso encontrar uma fórmula do Excel na minha prova dessa maneira? Posso encontrar? Tá certo? Se eu der um Enter aí agora, o que vai acontecer? Vai aparecer uma célula vazia. Nada. Por quê? Eu não estou somando nada. Porém, a fórmula está certa. Tem o sinal, tem a função, abriu e fechou parênteses, não vai retornar um erro. Tá? Diferente de eu fazer isso aqui, ó. Se eu der um Enter agora na minha prova, o que vai no meu Excel vai acontecer o quê? Vai me retornar uma mensagem de erro. O Excel vai dizer para mim, ó, tá faltando o parâmetro, que é o quê? O fechar parênteses. Vai acontecer isso lá na nossa prova? Não, né? Porque a gente não vai ter um computador para ele retornar uma resposta para a gente, então você vai ter que ficar atento, ok? Pessoal, alguma dúvida aqui nessa fórmula soma, nessa função soma? Vamos lá. Quando eu tenho essa função soma, a gente percebe o seguinte, ó, que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Não é? É ou não é? Sim, é a mesma coisa. Por que então que a gente não usa assim? Porque aqui facilita muito a vida do usuário quando você tem, por exemplo, que fazer uma soma dessa maneira, né? 10.621. O Excel faz um cálculo desse aqui? Sim, o Excel tem mais de 65 mil linhas. Muito mais. Tá? Então, imagina você levando dessa maneira até 10.621. Ia ficar o dia inteiro só para fazer isso. Tá? Então, a função soma nos ajuda muito dessa maneira, né? Outra coisa importante aqui na nossa prova, ó. Você pode encontrar uma função dessa maneira, ó. Na prova? Sim, não tem problema nenhum. Aqui ele está dizendo para você, ó, some o A1 e o A2, e aí você soma do A3 até o A4. Vai dar o mesmo resultado, ó. O A1 vale 2, aqui vale 4. Quanto é que é de A3 até A4? 6. Isso aqui está tudo dentro de parênteses, aí você soma 2 e 4 e 6, 12. Então você pode escrever ela de diversas formas. A única coisa que não podemos fazer aqui, ó. Primeiro vou mostrar um outro exemplo. Na minha prova pode cair assim, ó. Dessa maneira? Sim? Sim, sem problema nenhum. Ó, some 5 e 6 e 4 e 2. Não tem problema nenhum. Agora, o que tem que tomar cuidado na nossa prova é isso aqui, ó. 2 pontos, 2. Porque aqui não vai dar o mesmo resultado. Quando acontece isso, dessa maneira, o Excel vai somar linhas, tá? Linhas inteiras. Nesse caso aqui, da linha 2 à linha 4. Então, tudo que tiver dentro da linha, de fora a fora, ele vai somar. Então, isso aqui não vai obter o mesmo resultado do jeito que eu estava antes. Dificilmente aparece cálculo dessa maneira na nossa prova. Eu nunca vi, aliás, cair em prova assim, ó. Então, mas você tem que ficar esperto que se eu tivesse um valor assim, ó, ponto e vírgula 2, não vai surtir o mesmo efeito se você tiver, ó, 2 pontos 2. Tá? Aqui vai dar quanto? Vai dar 11, 15, 17, certo? Se o examinador disser assim, ó, que essa função soma vai dar o mesmo resultado 17, é errado. Certo? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tem a ordem ali das linhas? De somar a linha? De 2 a 2. Não é invertido, de 2 a 4. Tá? Isso não... A sintaxe está de 4 para 2, né? Sim, mas ele aí pega as duas, né? Não importa, a 2, a 3 e a 4. Tá? Beleza? Mas em relação a cair isso na prova, pode ficar tranquilo porque eu acho meio difícil, eu nunca vi cair. Só que você tem que prestar atenção é que não surte o mesmo, não retorna o mesmo valor. Tá? Bom, próxima função que a gente vai ver é a função média. Essa aqui, ó, é uma das que vem mais, digamos assim, chances de pegadinha. Tá?
É a que surte mais pegadinha nas provas. Bom, se eu tivesse que fazer a média desses valores aqui no papel, quanto é que daria? 12 dividido por 1, 2, 3, 4, vai dar quanto aqui? 3. Então o Excel já entende isso, né? Que se você está usando a função média, é para somar do A1 até o A4 e dividir por 4. Quando eu der um Enter aqui, vai surgir que número? 3. Né? Tranquilo. Pode acontecer na prova aparecer assim, ó, ponto e vírgula? Qual que vai ser o resultado se tiver um ponto e vírgula ali? Isso, o A1 vale 2, o A4 vale 2, 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. Sem problema nenhum. Tá? Pode aparecer na nossa prova assim, ó, média A1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4. Pode? Mesma coisa, não vai dar diferença nenhuma, tá? O que pode acontecer na nossa prova? Isso aqui, ó. Ó, caiu uma questão lá na prova dizendo que para se obter a média aritmética de 4 valores, aí ele vai passar os 4 valores, aqueles que tá ali no quadro, e aí você vai usar esta fórmula e quando você der um Enter vai aparecer o 3. Certo ou errado? Errado, né? Porque aqui, ó, vai ficar dessa maneira, vai ficar 2 mais 4 mais 4 mais 2 dividido por 4. Bom, aqui eu vou dividir 2 por 4, já vai dar um número quebrado, já não vai dar média nenhuma, né? Tá? O que eu resolvo aqui? Resolvo dessa maneira, ó, colocando um parênteses, né? Aí eu somo tudo que está dentro de parênteses, que vai dar 12 dividido por 4, que vai dar 3. Tá? Tranquilo. Agora, o que mais que pode aparecer para nós nas nossas provas de pegadinha aqui, ó? Dessa maneira assim, ó. Ó, se na célula A5 eu tiver essa função aqui, ó, média de A1, 2 pontos, A4. Qual o valor que vai aparecer para mim aqui, quando eu der um Enter? Quanto? Todo mundo concorda? Pessoal, olha só, aqui vai acontecer assim, ó. 2 e 8, 10 e 2, 12, dividido por 1, 2, 3. 12 dividido por 3, 4. Quando eu tenho uma célula aqui no meio que não tem valor, é como se ela não existisse. Célula vazia no Excel é como se não existisse. Então é dividido por 3, tá? Eu posso excluir essa linha aqui? Não, né? Porque, ó, olha o que pode estar acontecendo aqui, ó. Eu posso ter aqui em B algum valor aqui. Então, se eu excluir essa linha, eu vou excluir esse valor também que está fazendo parte de outro cálculo. Então, você tem que saber que aqui não vai acontecer nada. Aí sim, olha só. E se eu colocar um 0 aqui? Qual vai ser o valor que vai aparecer para mim ali? Aí vai aparecer 3, porque o 0 não vale nada. Na somatória, ele não faz diferença, mas ele é um número e agora está preenchendo a célula. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que ser contado. Então, ó, 2 mais 0, 2, mais 8, 10, mais 2, 12, dividido por 1, 2, 3, 4. Agora sim vai dar 3. Beleza? Bom, e se eu fizer assim, ó? Qual o valor que vai aparecer aqui para mim agora? Ou vai dar erro? Aí que tá, pessoal, olha só. Quando eu escrevo um texto na função média, ela ignora o texto e vai fazer assim, ó, 2 e 8, 10, 12 dividido por 1, 2, 3, 4. Certo? Aqui, ó, o que eu fiz aqui? O que uma banca fez o ano passado. Ela escreveu 0. Aí na hora do aluno ler na prova, com o estresse da prova, né? Ele faz assim, 2 mais 0, 2, mais 8, 10, mais 2, 12, dividido por 1, 2, 3, 4, 3. E a banca trouxe lá, era de CESP, que o resultado disso aqui seria 3. Isso é psicológico na prova. Porque eles poderiam escrever aqui o quê? Eles poderiam escrever aqui o seguinte, ó. Focus.
Aí ficava mais fácil de você se entender. Mas o cara vai lá e escreve 0, escreve 2, tá? Então, cuidado. Vocês perceberam aqui, ó, que só nessa funçãozinha média dá para tirar umas 4, 5 questões, tá? Beleza? Alguma dúvida aqui nessa, pessoal? Lembrando que no Excel eu posso escrever média com e sem acento, maiúsculo ou minúsculo não faz diferença nenhuma. Lá no Calc, somente com acento, tá? O pessoal que não fez a aula de Excel ainda, que não tinha assistido, tem alguma dúvida? Agora é a hora de tirar, pessoal. Não adianta deixar para o dia da prova, tá? Bom, apesar que no dia da prova dá para levantar a mão e pedir uma ajuda do fiscal, né? Tranquilo, ele vai ajudar com certeza. Beleza? Bom, já que não tem dúvida, então vamos embora. Tem 4 funçõezinhas que aparecem aqui nas nossas provas, que é essa máximo, mínimo, maior e menor, tá? Deixa eu escrever as 4 aqui já logo mais. Essas 4, elas são bem simples, tá? Facinha de se entender, mas o que acontece nas provas? Elas costumam aparecer no meio de outras fórmulas. Então tem que saber isso aqui agora, né? Deixa eu só mudar os valores aqui para não ficar igual ali. Ó, a função máxima, ela me pergunta o seguinte, ó. Qual que é o valor máximo de A1 que eu posso alcançar, né? Entre A1 até A4? Quanto? 1000, né? Tem algum valor maior que 1000 aqui? Não, então será 1000, certo? Muito fácil essa, né? Qual é o valor mínimo que eu posso alcançar de A1 até A4? Não. 100. Dúvida não, né? Vocês perceberam ali que eu escrevi A1, A3, A4 e A2? Faz diferença na minha prova isso? Sim ou não? Não. Eu posso inverter a ordem aqui, ó. A1, A2, A3, A4. Não vai fazer diferença. Tá? Então, não se preocupe com a ordem ali. Ok? A função maior e menor, ela aparece aqui para nós, ó, com um ponto e vírgula. Certo? Isso aqui também não tem muito alarde, é bem tranquilo. Ó. Ele só quer dizer o seguinte, ó, qual é o segundo maior número de A1 até A4? Qual que é? Quanto? 800, porque 1000 é o primeiro, 800 é o segundo. Então vai aparecer 800 aqui. Qual que é o terceiro menor número de A1 até A4? 800 também? O primeiro é 100, o segundo é 300, o terceiro é 800. Tá? Então percebam que isso aqui só serve para você colocar uma sequência crescente ou decrescente no que você vai lançar ali que o Excel vai te retornar. Beleza? A única coisa que pode pegar aqui, pessoal, é isso aqui, ó. O examinador vir e colocar aqui, por exemplo, 1000 aqui, ó. Tá? Então agora, ó, qual que é o segundo maior número de A1 até A4? O que vocês responderiam? Ó? 300? Não, é 1000. Sabe por quê? Ó? Uma coisa que tem que ficar bem clara é o seguinte, cada célula ela tem o seu valor próprio, certo? Então, o que está dentro de A1 não é a mesma coisa que está dentro de A3. Então, aqui é um valor 1000, aqui é outro valor 1000. Então, ó, qual que é o segundo maior número de A1 até A4? O primeiro é 1000, o segundo é o outro 1000. Então, aqui sim vai ser 1000, certo? Aí você vai perguntar para mim, tá, professor, mas qual que é que vem primeiro? Qual que ele está pedindo para mim? Não importa isso na nossa prova, pessoal. Ele não está te perguntando qual que vem primeiro, o A1 ou o A3. Ele só está te perguntando qual que é o segundo maior número. Tem uma maneira de fazer isso no Excel? Que você, na hora de retornar, retorne o A1, ou se você quer que retorne o A3? Tem, mas isso não vai cair na nossa prova.
Ele nunca vai perguntar isso, tá? Porque daí você tem que fazer uma outra fórmula para isso acontecer, ok? Então, ó, o que a gente tem que prestar atenção? Somente aqui, ó, no final, porque a função máximo e a mínimo nunca vai ter esse ponto e vírgula alguma coisa depois, certo? Por que a gente tem que prestar atenção nisso? Facilitar, sobre isso é muito fácil, eu não preciso ficar falando tanto nisso. Tem que falar, pessoal, porque sábado a gente fez uma turma de exercício, tinha 5 alternativas, A, B, C, D e E, certo? Aí a resposta era uma função menor lá que ele queria. As alternativas vinha a função máximo com um ponto e vírgula após, a função mínima com um ponto e vírgula após. O que você vai fazer com essas duas? Já eliminar de cara, porque está errada. Então você ganha tempo observando a fórmula, certo? Então se você tinha 5 alternativas, você eliminou 2, ficou muito mais fácil você chegar na resposta, tá? Isso tudo é tudo técnica de responder, por quê? Porque vai chegar lá na sua prova, uma prova de PRF, por exemplo, ou de PF, que é uma das provas mais fáceis que a gente tem hoje, né, para fazer, 120 questões de CESP, prova muito facinho, dá para fazer rapidinho, não dá? Dá, né? Então, quanto mais rápido você responder questões fáceis assim, mais tempo sobra para você ler de novo uma questão de português, ler de novo uma questão de processo penal, né? E não errar essas também. Porque quando vem uma dessa aqui, você consegue já eliminar rápido, acertando ela, beleza, sobrou tempo, né? Você não precisa ficar pensando. Tranquilo? Alguma dúvida nessas daqui? Só uma dúvida ali no cálculo, ele aceita daí o mínimo sem o acento? Não, olha só, no cálculo, nenhuma função que tem acento, ele aceita sem. Então, ó, média tem que ter o acento, mínimo tem que ter o acento, máximo tem que ter o acento, tá? Então, não se esqueçam disso também, bem importante essa pergunta aí. A gente frisa mais isso lá na aula de Excel, mas vamos falando aqui também, tá? Então, na aula de cálculo, desculpe. Todas que têm acento serão obrigadas a ter acento lá no cálculo, tá? No Excel tanto faz, não vai dar erro, ok? Professor, nessa fórmula de menor e de maior, ele aceita deixar em branco aqui do último número? Não. Da mesma maneira que essa aqui eu preciso colocar, não colocar, aliás, lá eu tenho que colocar. Tem algumas fórmulas que ele assume direto daí o valor. Nesse caso aqui ele tem que colocar, tá? Beleza? Se não colocar aquela referência ali do número 1, número 2, primeiro, ele vai aceitar ou não? Olha só, quer ver? Ó, vamos fazer uma aqui só para tirar essa dúvida de vocês, olha. Do jeito que vai ficar, ó. Vamos colocar aqui, ó. O que vocês acham? Que ele aceita ou não? Vamos ver. Se caísse na prova agora. Ó, vou escrever uma aqui, ó. Menor a 1, 2 pontos a 4. Certo? E vou colocar um sinal de igual aqui. O que vocês acham? Ele vai aceitar ou não? Fosse para responder na prova. E aqui, ó, vamos... Que valor que ele vai retornar se aceitaria? Não aceita. Todas as fórmulas, elas têm que estar escritas corretamente. E no caso da maior e menor, e máximo e mínimo, o enunciado, a sintaxe é dessa maneira que eu coloquei. A máximo e mínimo sem o ponto e vírgula depois, maior e menor com o ponto e vírgula depois. Sabe por quê? Senão não tinha sentido de existir a máximo e mínimo. Quando você precisasse do maior e do menor, você tirava, né, o número máximo, você tirava o ponto e vírgula depois e ia te dar aquele número. Quando você queria, você colocava depois. Então não precisaria ter aquelas duas primeiras. Né? Qual a finalidade de ter elas, tá? Então ela não aceita e não retorna o número que a gente quer lá, ok? Ele vai dizer que tem erro de sintaxe. Beleza? Bom, pessoal já receberam as folhinhas aí? Antes da gente continuar, só mais duas aqui, daí a gente vai fazer o exercício. Essas duas aqui são bem só explicativas, ó. Função hoje e função agora, ok? Então essas duas funçõezinhas sempre aparecem nas provas aí e sempre elas aparecem sem nada dentro dos parâmetros, porque elas às vezes nos pegam num simples detalhe. Se eu der um Enter aqui agora, o que vai aparecer? A data de hoje, né? 28/10/16. Se eu der um Enter aqui no agora,
Então, aí que é o detalhe, não é a hora, é data e hora, certo? Agora, 2014. Olha só, como é que vai ficar, ó, se eu der um agora. Eu coloco agora, abro e fecho parênteses, ó, data e hora, tá? Se eu colocar o hoje, opa, tem que escrever certo, né? Só a data, tá? Para que o Excel precisa disso aqui? Se o cara quiser saber a hora e a data, ele não pode olhar lá no reloginho? Para que eu precisaria usar isso no Excel? Simples, pessoal. Por exemplo, você pode criar um programinha aqui no Excel para controlar relógio ponto, tá? Na hora que o funcionário entra, vai aparecer a hora que ele entrou. Quando ele sair, vai aparecer a hora que ele saiu e você faz uma formulazinha para ver a diferença de entrada e saída para ver se ele teve a hora extra, tá? Então pode-se fazer isso aqui com diversas coisas, tá? Tranquilo? Bom, pega a folhinha de vocês aí, vamos só fazer alguns exercícios dessa primeira fase aqui para a gente poder ir para os próximos, para dar uma treinadinha rápida. Essa aqui, ó, pessoal que já fez aula comigo já viu várias vezes essa questão aqui. Então o pessoal que fez não responde essa aqui não. Quero ver o que o pessoal que não fez o que vai responder. Pessoal de casa que se não baixou lá ainda o material, tenta responder aqui olhando pelo projetor e depois baixa o material e faz de novo lá. Utilizando-se do Microsoft Excel, considerando que é necessário fazer uma soma da sequência numérica, tá aí a sequência, deve-se fazer qual operação? A, B, C ou D? É a número 1 da folhinha de vocês essa aí também ou não? É, né? Tá. Vamos lá, pessoal. Qual a resposta? Por que não é a A? Isso, porque isso aqui é uma pegadinha, ó. Porque aqui está 25 e aqui está 14. Então, aqui desse tamanhozão grandão é bem facinho de você observar isso, né? No dia lá na sua prova não pode ser tão fácil assim, ok? Bom, existe algum erro na letra B? Qual erro? O ponto, né? Eu falei para vocês que a gente pode usar os dois pontos, o ponto e vírgula, que eu posso usar o operador matemático, mas eu não posso usar só ponto. Aqui tem algum erro? Aqui tá cheio de erro, né? Ó, o sinal tem que vir para cá, faltou parênteses, né? Posso usar número desse jeito? Posso, mas aí tem vários erros. Então aqui é o certo, ó, sinal de igual, soma 92E, 14E, 37, né? Ó, 14, 37. Então é a letra D. Façam rapidinho aí na folhinha de vocês essa número 2 aí. Tenho 3 valores ali, B1 mais C1 vezes D1. Qual será o valor que será retornado caso se dê um Enter ali? Bem tranquila, bem facinha. Quanto? 17? Letra B? Vamos ver aqui. Então, olha só. O B1 vale 5, né? Mais o C1 que vale 4, vezes o D1 que vale 3. Sequência. Primeiro, multiplicação. 12. 5 mais 12, 17. Na sua prova, claro que você não ia fazer assim, né? Aqui dava para fazer tranquilamente direto, né? 4 vezes 3, 12, mais 5, 17. Aqui, pessoal, aparece pra gente ainda, ó, E1 e F1, certo? Isso aqui, para que o examinador fez isso na prova? Só para confundir. O desavisado, né, quem acha que sabe tudo de Excel, porque trabalha o dia inteiro fazendo planilha, ele vai chegar e ele pode ficar meio desesperado aqui, né? Vai fazer, o que eu vou fazer com esses dois aqui? Se o cara colocou, é porque precisa usar. Não precisa usar, você vai só usar o que está na fórmula, né? E lembrando sempre aqui também, ó, quando é múltipla escolha e quando é de certo e errado, também acontece isso aqui, ó. O cara fazer direto, sem fazer a sequência. 5 mais 4, 9, vezes 3. Quanto é que é 9 vezes 3? 27. Olha que bacana aqui, ó. Tá?
Aí o cara vai achar que fez... Pergunto para vocês, vocês acham que um candidato, numa prova, precisando resolver questão rápido, ele faz o cálculo, acha o 27, olha para cá, tem o 27, ele vai voltar e fazer de novo para ver se está certo? Jamais. Jamais. Tá? Então ele vai marcar o 27 e isso é bom para quem? Para quem que isso é bom? Para vocês que sabem que sabem a sequência e que não vão errar isso aqui, né? Essa aqui nós vamos fazer depois. Olha só, essa aqui, ó, bem rapidinho também. Façam aí enquanto eu monto uma planilhazinha aqui, ó. Quanto que deu? 22? Então vamos fazer. O E1 vale 5, né? Expoente de C1, 2 menos 3, né? O que eu resolvo primeiro aqui? A exponenciação, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai acontecer isso aqui, ó. O 5 é o inteiro, o 2 é o expoente, menos 3. 5 elevado a 2? 25 menos 3. 25 menos 3? 22. Dá para perder uma questãozinha dessa em prova? De jeito nenhum. Mas dá uma olhada só, ó. O cara que não sabe nada, né? Ou se acha, né? Tem os caras que se acham, né? 5 elevado... Quanto é que é 2 menos 3? Menos 1. Aí o cara chega na prova e faz isso aqui, ó. 5 elevado a menos 1. Aí já começa a tremer, né? Não sabia nem a sequência, ele vai saber quanto que é 5 elevado a menos 1. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai olhar para cá. Qual que seria a resposta mais correta para ele aqui? 0,2, né? Porque se isso aqui é estranho, então qual que é a resposta mais estranha? 0,2, né? É assim que o cara que não estuda faz. Ele tenta achar o estranho com o estranho e fala, opa, essa aqui eu vou acertar fácil. Tá? E vai dançar, né? Beleza? Então, pessoal, aqui é só seguir a sequência que vai ficar muito fácil isso. Ó, o que eu vou fazer aqui agora, o pessoal que já fez aula comigo, já sabe isso aqui, já entendeu, mas a gente tem pessoas na sala que não fizeram ainda, o pessoal do online também, né? Então vamos fazer aqui, ó, porque isso aqui é um bisuzaço. O que é um bisuzaço? Um bisuzaço é uma maneira de você chegar na sua prova e tentar resolver uma questão difícil usando alguma dicasinha, né? Porque o que acontece, ó? Essa fórmula aqui é difícil? Difícil essa fórmula? Claro que não, né? Somar de A2 até D4, só que o examinador quer que você some aqui, ó. Então ele quer que você some daqui até aqui. Como é que você vai fazer isso? Vai fazer assim, ó, né? Muitos de vocês, eu tenho certeza que não precisaria jamais disso aqui. Consegue fazer com a maior facilidade, né? Mas olha só, não quero errar de jeito nenhum na minha prova. Então eu coloco o A em cima, o 2 embaixo, o D em cima, o 4 embaixo. O que tem entre A e D no alfabeto? B e C. Entre 2 e 3? Olha, 2 e 4? 3, certo? Aí, pessoal, é só somar todos os de cima com todos os de baixo, ó. Vai ficar assim, ó, A2, A3 e A4. Então você vem pra cá, ó. A2, né? A3 e A4. Até aqui, então. B2, B3 e B4. B2, B3 e B4. C2, C3 e C4. C2, C3 e C4. D2, D3 e D4. D2, D3 e D4. O que eu vou somar aqui? Tudo que está dentro do quadradão. Aí você... Posso rabiscar meu caderno de prova? Pode, não tem problema nenhum. Faz isso aqui, ó. Para você não errar, né? Aí você faz 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14. Resposta, 14. Não tem jeito de errar, tá?
Isso aqui é muito bom usar isso aqui em prova, pessoal. Isso aqui ajuda muito, tá? Parece uma coisa muito simples, mas olha só, quer ver uma maneira que isso aqui ajuda pra caramba? Façam aí pra mim, ó, assim, só olhando. Quanto é que dá de A1 até D1? 7? Certeza? Certeza, né? Não tenho dúvida. Mas olha só, A1, D1, B e C. Então, ó, eu vou somar o A1, o B1, o C1 e o D1. Vai dar 7. Não tem como errar, tá? Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum pra gente fazer aqui. Esse aqui, ó, tá? Eu tenho A4, B4, C4 da planilha que está sendo elaborada no Excel tal. Em sua configuração padrão, sabendo que nelas foram digitadas respectivamente as expressões média, menor e maior. Então, ó, em A4 está a média, em B4 menor e em C4 maior. Qual que vai ser a resposta? A, B, C, D ou E? Vamos fazer. Aqui ele diz o seguinte, ó, a média de A1 até A3 vai ser quanto? 4 e 3, 7, 8, 15, dividido por 3, 5. Aqui, ó, qual que é o segundo menor número de B1 até B3? Quanto? 1, né? Porque o primeiro menor é 0, o segundo menor, 1. Qual é o terceiro maior número de C1 até C3? O primeiro é 7, o segundo é 6, o terceiro é 2. Então a resposta ali, letra C, 5, 1 e 2. Tá? Muito facinha, né? Não tem como errar isso aqui em prova também. Bom, agora, pessoal, a gente vai parar aqui um pouquinho com os exercícios, depois a gente volta neles. E vamos para isso aqui, ó. Vamos começar a fazer as funções que são mais elaboradas, que são mais cobradas em provas, tá? Essas outras a gente tem que entender porque depois elas vão entrar aqui dentro, tá? Então o que acontece, ó? Nas nossas provas aparecerão mais a função C, conte num, conte valores, conte C, função C e soma C. Essas são as mais elaboradas, tá? Para a prova de polícia, nós temos que saber todas essas. A primeira que a gente vai ver é a função C, tá? A função C, ela, se eu fosse explicar ela para vocês, eu diria assim, ó, se não for uma coisa é outra. Essa seria a definição da função C. E é bem isso mesmo, ó. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos supor que a banca nos diga aqui que o A1 vale 7, tá? Eu sempre gosto de usar esse exemplo, que é o mais simples da gente entender, e nele dá para se pegar todas as pegadinhas que podem acontecer aqui na nossa prova. Olha só, cheguei na minha prova, vi uma função C. Primeira coisa, vou identificar os pontos e vírgula, certo? Para que é que eu identifico os pontos e vírgula? Porque nas funções C, eu vou ter sempre 3 blocos, ó. Primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, tá? Sempre eu vou resolver primeiro o primeiro bloco, que vai do parênteses até o primeiro ponto e vírgula. Por enquanto, para lá não interessa, tá? Não vou resolver nada para lá enquanto não me acertar aqui no meu teste lógico. E aí você vai substituir, né? Quanto é que vale o A1? 7, tá aqui o 7, ó. Maior, igual a 7. Um teste lógico, ele pode só dar 2 resultados. Quais são? Verdadeiro ou falso, tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó, 7 é maior ou igual a 7? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não é maior, mas é igual. Então, o que der, né, se um deles der verdadeiro, vale o verdadeiro. Achando o
o teste lógico, o resultado do teste lógico, então a gente vem para cá, ó. O segundo bloco sempre será o verdadeiro e o terceiro bloco sempre será o falso, certo? Se o meu teste lógico deu verdadeiro, isso aqui não importa mais para mim na minha prova, tá? Qual que é a resposta da minha função C? Aprovado. A resposta não é verdadeiro, tá? Eu já escutei várias vezes os alunos falar, qual que é a resposta? A resposta é verdadeira. Não, a resposta é o que está dentro do verdadeiro, porque isso aqui não tem na nossa prova, é você que tem que saber, tá? Tranquilo? Sem problema? Bom, se na prova tivesse assim, ó, aqui, ao invés do não tivesse o sinal de igual, 7 é maior que 7? Falso. Aí, ó, o aprovado não teria valor nenhum para mim na minha prova, a resposta seria reprovado. Certo? Tranquilo? Bom, o que a gente precisa saber? Antes de mais nada, alguém tem alguma dúvida aqui, não entendeu? Pessoal que está fazendo aula pela primeira vez aí? Pessoal, agora é a hora de perguntar, hein? Tá? A gente vai fazer mais exercícios, vocês vão perceber que conforme desse jeito aqui é bem simplório, é bem mais fácil de se entender, mas nós vamos, a partir de agora, ver que aparecem exercícios que são... você tem que prestar muita atenção na hora de resolver com calma, porque não é tão simples assim a função C, tá? Então, entenda agora para depois não cair em pegadinha em prova e acabar errando função simples, né? Olha só, primeira coisa que a gente vai ver aqui, o sinal. Se na minha prova aparecer desse jeito, ó, já dá erro, certo? Então, é primeiro maior ou igual, nunca igual ou maior. Então, para você pegar isso aqui na prova, tem que estar com olho de polícia. Polícia dorme na hora? Hã? Policial dorme na hora ou não? Claro que não, né? E não vai dormir na prova também. Então, para não dormir na prova, tem que estar atento aqui, ó. Ok? Bom, esses sinais, eles podem aparecer assim, ó. Igual. Que sinal é esse? Hã? Diferente de, né? Tem muita gente que fala que isso aqui é maior ou menor que. Errado. É diferente de. Como é que pode aparecer uma pergunta na prova com isso aqui, ó? Vamos lá. Teste lógico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 1 é diferente de 2. Verdadeiro ou falso? 1 é diferente de 1? Falso. Tá? Então pode aparecer na prova assim, tá? Então cuidado lá. O que mais que nós precisamos ficar atento? Sinal, certo? Se na minha prova dissesse assim, ó, não tivesse esse sinal aqui, e na prova dissesse que o resultado dessa função, que a gente falou que o A1 vale 7, certo? O resultado dessa função aqui é aprovado, certo ou errado? Errado, porque se eu não tenho sinal de igual, o resultado não vai ser aprovado, tá? Abrir e fechar parênteses. Os blocos sempre separados por ponto e vírgula. Então, se vier uma vírgula aqui, ó, errado, um ponto, errado, 2 pontos, errado, é só ponto e vírgula, tá? Toda vez que eu tiver uma palavra, pode ser uma única palavra, pode ser um texto com várias palavras, ou se eu tiver só uma letra, é obrigatório estar entre aspas. Então, se aparecesse assim, o aluno em questão está aprovado, tudo entre aspas. Se tiver só a letra A de aprovado, entre aspas, tá? Obrigatório. Números podem estar entre aspas ou não. Não tem a obrigatoriedade. Então, se eu tivesse uma função dessa maneira e aqui nesse segundo bloco tivesse o número 1 assim, sem problema. Se tivesse o número 1 assim, sem problema. Tá? A única coisa que não pode acontecer é quando um número tiver com aspas, ele fazer parte de um cálculo. No lugar do texto, ele pode colocar uma célula? No lugar do aprovado? Pode sim, sem problema nenhum. No lugar do aprovado, ó, se ele fizesse só assim, ó, colocasse aspas, aspas, o que ia acontecer? Dá erro? Não. Aspas, aspas é célula vazia. Tá?
Então, o caractere entre aspas apareceria, não daria erro, apareceria célula vazia. Ok? Outra coisa importante aqui, pessoal, que a gente até brinca com isso aqui para ver se na prova você lembra, porque isso aqui dá muita confusão na parte psicológica, porque a prova de concurso público hoje é assim, né? Você estuda pra caramba, você sabe a teoria na ponta da língua. Aí vem um cara e joga uma pegadinha lá. Então você não está se preparando para o concurso para o que você sabe. Você tem que ver o que você sabe, você tem que determinar tempo de prova, o que você faz primeiro, o que você não faz primeiro, se você faz a redação primeiro, não faz a redação primeiro, você vai fazer qual disciplina primeiro, né? Tudo estratégia, né? Vai deixar quantas em branco se for CESP, depois volta refazendo, tem aquele cálculo de pontos que você pode deixar em branco, pode não deixar em branco, né? Mas você tem que ficar muito esperto com as pegadinhas. E aí você sabe fazer isso aqui rapidamente. Aí o cara vai e mete uma pegadinha e você não está atento. Então a atenção faz parte da prova, né? Então o que pode aparecer? Olha só, já pensou se na minha prova aparecesse assim, ó? Outro dia até deu uma confusãozinha com isso aqui numa turma aí. Ó, a banca vai colocar para mim que o valor de A1 é 7. Qual que vai ser o resultado dessa função C? A CESP vai colocar assim, o resultado dessa função C é verdadeiro. Certo ou errado? Tem certeza? Claro, né? Este aqui é o teste lógico. O segundo bloco é o bloco do quê? Do verdadeiro. Opa, só vamos ver aqui. O terceiro bloco é o bloco do quê? Falso. Aí a banca escreve falso e diz que a resposta é verdadeira. Olha que confusão. Não tem Ritalina que resolva isso. É atenção pura, tá? Então, por quê? Aqui tá fácil. Mas você imagina, pessoal, você pega uma prova de PF, 18 questões de português de análise de texto. Aí vem processo penal e penal rasgando. Raciocínio lógico, beleza. Um tema de uma redação que você não tem nem ideia do que o cara está falando. Aí o cara vem e faz essa confusão, você tem que estar muito atento. Pior, né? Que se você errar, ainda você perde duas. Olha só a pressão psicológica em cima do coitado do concurseiro, né? Então, em prova pode acontecer isso aqui. Outra coisa que pode acontecer na prova é isso aqui, ó, que também é bastante psicológico. Vou colocar assim, ó. Botar coisa de polícia aqui, ó, faca na caveira. Isso aqui também é coisa que confunde pra caramba na prova. Confunde não, é psicológico, né? O valor de A1 é 7. Qual que vai ser a resposta dessa minha função C? Faca na caveira, a gente sabe disso. Agora você olha para prova de CESP. Você olha assim e fala assim, pô, mas se der falso, a resposta é reprovado. Tem alguma pegadinha aí, não é possível. Né? Você já pensa, tem alguma coisa aí, você já começa a olhar e tentar achar coisa que não existe, né? Olha para o sinal tá certo, olha para o parênteses tá certo, aí fica naquela, aí você fica, respondo ou não respondo? Tá? Isso no dia da prova, né? Agora, o que nós temos que entender é o seguinte, se a fórmula está certa, o Excel vai retornar o que está aqui dentro, não importa o que esteja escrito. Está aprovado? É prova para a polícia? Faca na caveira, aprovado. Sabe aquele negócio de falar selva? Já viram isso? O militar fala selva? Sabe o que significa selva? Significa sim e significa não. Verdade. Não é assim? Selva é não. Então é a mesma coisa aqui. Brasil, né? Ô, camarada, pula desse morro. Ele, selva. Você não sabe se você está dizendo sim ou não. Sim, não. Faca na caveira pode ser a mesma resposta para uma prova de polícia.
Se o valor de A1 é 7, faca na caveira quer dizer que ele está aprovado. Então não importa o que está ali dentro, tá? Qualquer coisa que estiver escrito ali e o enunciado da questão estiver certo, sem problema, ok? Então não caiam nessa no dia da prova. Porque o que acontece com, principalmente CESP, né, pessoal? A gente fica muito de pé atrás quando a questão é muito fácil, né? Quando tem uma... Ó, CESP escreve slide assim, né? Slide. Aí você pensa, é pegadinha, não é pegadinha? Tá certo, tá errado? Aí você responde, deixa de responder, mas estava certo. Vixe, é um problema, né? Bom, tranquilo aqui nessa função C? Pode acontecer na nossa prova de aparecer uma função C aninhada. Função C aninhada, ela é desse jeito aqui, ó. Opa, reprovado não. Dá uma chance para ele. Olha só, função C aninhada pode aparecer dessa maneira. Quantos C pode existir dentro de uma função aninhada? Inúmeros. Inúmeros. Olhando para essa função que eu coloquei... Quem que nunca viu falar de função aninhada primeiro? Nunca viu falar de função aninhada? Todos já viram? Todo mundo já viu? Não, né? Tem gente que não viu. Olhando para essa questão aqui, ó, eu digo para vocês, sem fazer ela, que a resposta é exame. A banca colocou aqui que A1 vale 5. Certo ou errado? Certo? Acabaram de perder 2. Por que está errado? Isso, porque ó, se eu abrir esse parênteses, ó, eu abri esse parênteses aqui, fechei aqui, aonde que eu fechei esse? Falta um parênteses, tá vendo? Essa é a atenção da prova. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vamos mudar aqui primeiro para 7. Quando eu tiver uma função C aninhada, o que vai acontecer? A mesma coisa, ó. Você identifica os pontos e vírgula. É obrigatório identificar os pontos e vírgula na prova? Não, mas vai ficar mais fácil para você identificar os blocos, tá? Então, por isso que eu falo sempre, identifique que vai ser muito melhor para você entender. Primeira coisa, do primeiro parênteses até o ponto e vírgula, teste lógico. Da mesma maneira, o A1 vale 7, 7 maior ou igual a 7, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, olha só, o segundo bloco é o bloco do quê? Do verdadeiro. Se eu achei o verdadeiro, acabou a função. Então, o que vai acontecer aqui? A resposta dessa função zona grandona, aprovado. Acabou. Tá? Então, é sempre assim na função aninhada. Agora, a banca pode vir e colocar isso aqui, né? Que o valor aqui é 5. Aí você vai trocar isso aqui por 5. 5 é maior ou igual a 7? Falso. Se o segundo bloco é o do verdadeiro, então não acabou. Aí você vai para frente. Isso aqui tudo morre e aqui começa tudo de novo, ó, como se fosse iniciando a função C aqui. Olha só. O A1 vale quanto? 5. 5 é igual ou maior que 5? Verdadeiro ou falso? O segundo bloco é o bloco do quê? O terceiro? Do falso. Qual a resposta? O caboclo ficou para exame. Certo? Agora, a banca pode vir aqui, ó, e meter um 4 aqui, ó. Então, aí você vem de novo. 4 é maior ou igual a 7? Falso. Segundo bloco é verdadeiro. Então, não é, morre tudo. Vem pra cá. Coloca um 4 aqui, ó. 4 é maior ou igual a 5? Falso. O segundo bloco é o bloco do verdadeiro. E o terceiro bloco, o bloco do falso. O que aconteceu com o peão aqui? Reprovado. Se não tivesse achado o verdadeiro, aqui, ó, tivesse outro C,
não era verdadeiro, ia para frente. Outro C, ia para frente. Não tem quantidade de C definido. Pode ter quantos quiser. O que vai acontecer? Quando você achar o verdadeiro, acaba. Ou se você chegar até no final e não achou o verdadeiro, a resposta é o falso. Tá? Tranquilo? Se ele fecha ali depois ali que é o primeiro aprovado ali, fecha o parênteses, seria... Não pode, dá erro, tá? Tem que ser ponto e vírgula para separar os blocos. Porque se fechar, daí separou, não é mais aninhada, é uma e depois outra. Porque se eu fizer isso aqui, ó, é uma função e lá é outra, não é a mesma. Para ser aninhada, tem que ser um ponto e vírgula para dizer o seguinte, ó, se não deu, continua. Tá? Porque poderia acontecer numa prova de fazer assim, né, ó. Colocar aqui, ó, e colocar um sinal de mais aqui. Resolve essa e soma com o resultado daquela outra. Entendeu? Mas quando é aninhada, não. Aí tem que ser um ponto e vírgula aqui, ó. Ok? Pessoal, pode acontecer, ó, de cair uma função C assim, ó. A1 maior ou igual a 7, ponto e vírgula, aprovado. Certo? Desse jeito aqui, ó. E eu falei para vocês que tem que ter 3 blocos. Pode acontecer, né? Isso vamos dizer assim, na vida real, né? Pode acontecer, não no mundo das provas. Porque, olha só, se eu disser que o A1 vale 7 e eu vier para cá, ó, e substituir, qual que é a resposta aqui? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso aqui não é o verdadeiro? Beleza, não vai dar problema nenhum. O problema vai dar se der falso, que daí eu não tenho um resultado para falso. Joga erro. Tá? Então, fala assim, professor, mas e se cair na minha prova e tiver só desse jeito? Se a resposta for o verdadeiro, beleza, resolveu o problema. Agora, vou dizer para vocês, eu, olha, não me lembro de ter visto uma prova dessa maneira com função C. Né? Mas a gente tem que falar por quê? No dia a dia, se você de repente fizer lá no seu computador e der um enter e aparecer o resultado, você fala, opa, peraí, não tem que ter 3 blocos obrigatoriamente? Obrigatoriamente, se você é que tiver, que a probabilidade de dar um falso. Porque às vezes a função C é para fazer testes, né? O primeiro pode dar verdadeiro, mas o segundo pode dar falso. Porque o que acontece aqui? Não são notas de alunos? Então aqui, ó, na linha 1 eu tenho o aluno João, na linha 2 eu tenho o Pedro, na linha 3 eu tenho a Maria. O primeiro pode estar aprovado, mas o segundo pode estar reprovado. Então daí você tem que colocar as duas condições para que se uma tiver que retornar aprovado, vai retornar, mas se a outra tiver que retornar reprovado, vai retornar. Tá? Agora, se você fizer uma só e o valor é verdadeiro, aí não tem problema. Ok? Fica bem claro isso, porque às vezes pode acontecer numa banca aparecer uma coisa dessa aí, né? Bom, pessoal, ó, são 15 para as 9, né? A gente vai sair para o nosso intervalo, 15 minutinhos, né? Vamos tomar uma água, tomar um cafezinho, ir no banheiro, que esse assunto Excel é um pouco maçante, né? Então a gente tem que dar um intervalinho para voltar aqui com a memória fresca para a gente continuar com a nossa aula, beleza? Então, 15 minutinhos, a gente volta. Vamos lá, beleza? Até mais.